Existe um tipo de pessoa que resolve tudo. Não espera, não pede, não reclama. Vai lá e faz. Mas quase ninguém fala do custo disso. A história de Ogum não começa com poder. Começa com excesso. Excesso de responsabilidade, de ação, de impulso. E é justamente por isso que tanta gente se reconhece nele sem perceber. Ogum não é só um orixá da guerra. Ele é o retrato de quem carrega o mundo nas costas e um dia estoura. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative as notificações. Esse vídeo não é comum. Ele vai mostrar um lado de Ogum que quase ninguém explica e que pode mudar a forma como você entende suas próprias atitudes, decisões e reações no dia a dia. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir como um guerreiro admirado acabou cruzando um limite invisível, porque um simples silêncio foi suficiente para provocar uma tragédia e o que essa história revela sobre força, controle e escolhas. Se você já se sentiu forte demais para parar, esse conteúdo não chegou por acaso. Ogum não nasceu orixá. Antes de ser símbolo, ele foi homem. E isso muda tudo, porque a história dele não começa no céu, começa no chão, no esforço diário, na necessidade de agir quando ninguém mais agia. Ogum era conhecido por resolver problemas. Onde havia conflito, ele entrava. Onde havia dificuldade, ele avançava. Não era o mais paciente, nem o mais diplomático, mas era o mais eficiente. Esse tipo de pessoa costuma ser valorizada no começo, elogiada, admirada, só que aos poucos passa a ser usada como base de tudo. Se algo dá errado, chamam Ogum. Se algo trava, esperam Ogum. E ele vai, sempre vai. Muita gente vive exatamente assim hoje, no trabalho, na família, nas relações. É a pessoa que segura a pressão, que aguenta calada, que não demonstra cansaço. Só que esse comportamento cria um problema silencioso. Quando você só é visto como força, ninguém pergunta como você está. Ogum começou a ser reconhecido pelo que fazia, não pelo que sentia. E quando alguém se acostuma a viver apenas no modo ação, ela perde a sensibilidade para perceber limites, inclusive os próprios. Ogum não parava para refletir, ele executava. Não analisava o ambiente emocional, analisava o terreno. Esse padrão parece eficiente, mas cobra seu preço com o tempo. Porque o mundo nem sempre responde na mesma velocidade que quem vive no impulso. E é exatamente nesse ponto que a história de Ogum começa a sair do controle. Um retorno esperado, um ambiente diferente e um detalhe aparentemente pequeno vão colocar toda essa força à prova de uma forma que ele não estava preparado para enfrentar. Ogum passou a vida inteira em movimento, entrava em batalhas, conquistava territórios, resolvia conflitos e voltava sempre vitorioso. Com o tempo, vencer deixou de ser consequência e virou necessidade. Não era mais sobre proteger ou construir, era sobre avançar. Quando alguém vive assim por muito tempo, cria uma identidade perigosa, a de que só tem valor quando está em guerra. Ogum se reconhecia no confronto. O silêncio o incomodava, a pausa o irritava. Ficar parado parecia perda de tempo. E isso acontece com muita gente hoje, mesmo fora de qualquer contexto espiritual. Há pessoas que só se sentem vivas quando estão resolvendo um problema, discutindo algo, defendendo uma posição ou lutando por reconhecimento. Quando tudo fica calmo, elas ficam inquietas, arrumam conflitos pequenos, criam urgências desnecessárias. Entram em batalhas que não precisavam existir. Ogum começou a confundir progresso com combate constante. Para ele, avançar era sempre atacar. Só que nem toda vitória é externa e nem todo desafio pede espada. Esse padrão cria um cansaço que não aparece no corpo, mas no julgamento. A pessoa continua forte, continua capaz, mas começa a interpretar qualquer resistência como afronta. Um atraso vira desrespeito. Um silêncio vira desafio. Um limite vira provocação.
Ogum não percebeu quando cruzou essa linha, porque para ele agir rápido sempre tinha funcionado. Até o dia em que voltou para casa esperando reconhecimento e encontrou algo que não sabia lidar. Um mundo que não reagiu no tempo dele. Depois de tanto tempo em guerra, Ogum decidiu voltar. Não voltou fraco, não voltou derrotado, voltou cansado. Cansado de lutar longe, cansado de sustentar tudo sozinho, cansado de nunca poder baixar a guarda. Ele esperava algo simples: reconhecimento. Um gesto, uma palavra, um sinal de que sua presença ainda importava. Só que ao entrar na cidade de Irê, encontrou algo que não fazia sentido para quem vivia no modo ação. As pessoas estavam ali, reunidas, mas ninguém falava. Ninguém o saudava. Ninguém respondia. Para quem vive no impulso, o silêncio é insuportável. Ele não parece neutro, parece ofensivo. Ogum perguntou uma vez. Nada. Perguntou de novo. Nada. Aquilo começou a ferir algo que ele nunca tinha aprendido a proteger. O próprio ego. Quando você se acostuma a ser ouvido, respeitado e seguido, a ausência de resposta soa como desprezo. E Ogum interpretou aquele silêncio como rejeição. Não parou para observar. Não tentou entender o contexto. A fome aumentava, o cansaço pesava e a mente já não estava clara. Isso acontece o tempo todo na vida real. Quantas vezes alguém reage mal porque não recebeu uma resposta imediata, porque não foi reconhecido, porque sentiu que estava sendo ignorado? Um chefe que explode, um pai que perde o controle, um parceiro que fala o que não devia. O erro quase nunca nasce da maldade, nasce da leitura errada da situação. Ogum não viu um ritual. Ele viu afronta. E quando a força não encontra limite, ela vira destruição. Foi nesse instante que a espada deixou de ser ferramenta e passou a ser reação. Ogum não pensou. Ele reagiu. Quebrou os potes, levantou a espada e transformou frustração em violência. Aquilo que antes servia para abrir caminhos, passou a ferir pessoas que não eram inimigas. Esse é um ponto importante da história. Ogum não acordou querendo destruir nada. Ele perdeu o controle porque estava esgotado, faminto e emocionalmente sobrecarregado. Quando a força encontra cansaço, ela deixa de obedecer à razão. A espada saiu antes da consciência. Isso é mais comum do que parece. Quantas vezes alguém diz algo que não queria dizer porque estava cansado? Quantas vezes uma decisão errada nasce de um dia ruim, de uma pressão acumulada, de uma expectativa frustrada? Ogum não era mau. Ele estava no limite. E quando alguém vive sempre no limite, qualquer gatilho vira explosão. A diferença é que, no caso dele, a consequência foi irreversível. Só depois do estrago feito é que a verdade apareceu. O filho de Ogum correu até ele e explicou que a cidade vivia um ritual sagrado de silêncio. Ninguém podia falar, ninguém podia responder. Aquilo que Ogum interpretou como desprezo era, na verdade, respeito às leis espirituais. Esse momento muda tudo. Porque não existe dor maior do que entender que o erro não era necessário, que bastava ter parado um pouco. E é exatamente a partir dessa revelação que a história deixa de ser sobre guerra e passa a ser sobre culpa. Quando Ogum entendeu o que tinha feito, a força saiu do corpo e deu lugar a algo que ele nunca soube lidar: arrependimento. Não era medo de punição, nem vergonha pública. Era a consciência de que ele tinha ferido aquilo que jurava proteger. Nada do que oferecessem ali poderia apagar o que aconteceu. Louvores não resolvem culpa. Comida não acalma a mente. Festa não silencia a consciência. Pela primeira vez, Ogum não sabia o que fazer. Esse tipo de dor aparece quando a pessoa percebe que passou de um limite que não deveria ter cruzado. Não é o erro em si que pesa, é saber que poderia ter sido evitado. Ogum não tentou se justificar, não colocou a culpa em ninguém, não disse que estava cansado ou provocado.
Ele apenas sentiu. E sentir para alguém que sempre viveu no modo ação é desconfortável. Quando a força não pode atacar, ela se volta para dentro. Muita gente faz o mesmo sem perceber. Se pune em silêncio, se afasta, se fecha. Acredita que não merece mais ocupar o mesmo lugar. Ogum decidiu que não podia mais ser rei, nem líder, nem referência daquele povo. Algo dentro dele tinha mudado. E quando isso acontece, não dá para continuar vivendo do mesmo jeito. A história de Ogum entra agora em um ponto decisivo, onde a escolha não é entre lutar ou fugir, mas entre repetir o erro ou se transformar por completo. Ogum não procurou perdão. Ele procurou consequência. Em vez de fugir do que sentia, decidiu encarar o peso do próprio erro. A espada, que sempre foi extensão da sua força, deixou de ser arma e virou símbolo. Ogum cravou a lâmina no chão. Esse gesto não foi de raiva, foi de entrega. Era como dizer que aquela força não podia mais ser usada do mesmo jeito. No instante seguinte, a terra se abriu e Ogum deixou de ser apenas homem. Esse momento representa algo simples de entender. Há situações em que a pessoa percebe que não dá mais para continuar reagindo como sempre reagiu. Não é sobre desistir da força, é sobre mudar a forma de usá-la. Quando alguém aceita que precisa se transformar, algo antigo precisa morrer primeiro. Ogum não foi punido, ele foi transformado. A queda não foi castigo, foi passagem. Na vida real, isso acontece quando alguém decide parar de agir no automático. Quando escolhe não responder no impulso, não repetir o mesmo padrão, não usar a mesma defesa de sempre. A força continua ali, mas agora tem direção. Ogum não perdeu poder ao deixar de ser humano. Ele ganhou consciência. E é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar de sentido. Porque a guerra externa dá lugar a uma responsabilidade muito maior. Ao se tornar orixá, Ogum não virou um ser distante. Ele virou princípio. Ogum passou a representar a força que executa, não a que discute. Enquanto outros pensam, Ogum age. Enquanto alguns criam regras, Ogum faz cumprir. Por isso ele é lembrado como aquele que abre caminhos, corta demandas e sustenta decisões difíceis. Ogum não aparece quando alguém pede facilidade. Ele aparece quando alguém decide seguir em frente, mesmo cansado. Muita gente espera que a espiritualidade resolva tudo sozinha, mas Ogum funciona de outro jeito. Ele fortalece quem levanta cedo, quem mantém disciplina, quem insiste quando a vontade é parar. Ogum não empurra ninguém para a guerra, mas também não protege quem foge dela. Ele acompanha quem assume responsabilidade pela própria vida. É por isso que tanta gente sente essa energia nos momentos mais difíceis, quando não sobra escolha além de continuar. Na prática, Ogum se manifesta em atitudes simples. Manter uma rotina quando tudo parece pesado. Não responder no impulso. Cumprir o que foi combinado. Cortar o que atrasa o caminho. A força de Ogum não está no barulho, está na constância. E quando alguém aprende isso, percebe que a verdadeira vitória não é vencer os outros, mas não se perder de si mesmo. No próximo ponto, fica claro como essa energia aparece no dia a dia de pessoas comuns, longe de rituais e símbolos. Ogum aparece no cotidiano de formas que quase ninguém percebe. Ele está na pessoa que cai e levanta sem anunciar, naquela que segue mesmo sem aplauso, na decisão silenciosa de continuar quando desistir seria mais fácil. Ogum não costuma se manifestar em momentos de conforto, mas nos dias em que tudo pesa, quando a rotina vira teste, quando a disciplina é o que separa avanço de retrocesso. Essa energia não vem para aliviar, vem para sustentar. Muita gente confunde força com agressividade, mas Ogum ensina o contrário. A força madura é aquela que sabe esperar, cortar excessos e manter foco. Um exemplo simples é alguém que decide organizar a própria vida financeira depois de errar muito,
corta gastos, assume erros e segue um plano. Ou alguém que aprende a não responder toda provocação, escolhe batalhas e protege a própria paz. Isso é Ogum agindo, não como impulso, mas como direção. Quando essa energia começa a ser entendida, a pessoa percebe que nem todo confronto precisa de espada. Às vezes, o maior corte é dizer não. Às vezes, o caminho se abre quando você para de insistir do jeito errado. Ogum não te pede pressa, pede firmeza. E quando essa firmeza se estabelece, algo muda por dentro. No próximo ponto, fica claro qual é a mensagem final de Ogum para quem anda cansado, mas ainda não desistiu. Ogum deixa um recado claro para quem vive cansado, mas segue em frente mesmo assim. Força não é reagir a tudo. Força é escolher onde colocar energia. Ogum não ensina a atacar primeiro, ensina a sustentar o que foi decidido. Muita gente se perde porque confunde coragem com pressa e disciplina com rigidez. Ogum mostra que disciplina é constância, é fazer o básico bem feito todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Na prática, isso muda escolhas simples. Dormir no horário certo quando poderia exagerar. Cumprir uma palavra dada mesmo quando não dá vontade. Parar de insistir em relações, hábitos ou caminhos que só drenam energia. Ogum corta excessos para que a força não se perca. Ele não quer você mais agressivo, quer você mais firme. A espada, nesse ponto, não é contra o mundo, é contra aquilo que te desorganiza por dentro. Quem entende isso começa a perceber sinais diferentes. Menos impulsividade, mais clareza, menos desgaste, mais direção. Ogum não promete ausência de batalha, promete preparo para atravessá-la sem se destruir. E existe um detalhe final nessa história, que quase nunca é explicado. Um ponto que transforma completamente a forma como Ogum atua na vida de quem aprende a escutá-lo. Existe algo que muda completamente quando alguém entende Ogum de verdade. Ele não atua quando você pede força para atacar o mundo. Ele atua quando você assume responsabilidade pelas próprias escolhas. Ogum não empurra caminhos à força quando você está confuso. Ele só caminha ao lado quando a decisão já foi tomada. Por isso, tanta gente diz que sente Ogum nos momentos mais duros da vida e quase nunca nos mais fáceis. É quando não há mais desculpas que a força aparece. Ogum ensina que perder uma batalha não significa perder o caminho. Ensina que cair não é o problema. O problema é levantar repetindo o mesmo erro. Quando você ajusta a postura, a vida responde diferente. Não porque ficou fácil, mas porque ficou clara. Ogum não tira obstáculos. Ele te ensina a atravessá-los sem se quebrar. A verdadeira vitória não é vencer alguém, é não se abandonar no meio da luta. Se essa história fez sentido, é porque em algum ponto você também precisou ser forte sem saber como. Ogum não exige perfeição, exige consciência. E quando essa consciência nasce, a força deixa de ser peso e passa a ser direção. Ogum não pede devoção cega, ele pede coerência. A força que ele representa só se sustenta quando existe alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quando essas três coisas estão desalinhadas, a vida entra em conflito constante. Ogum aparece para ajustar isso. Não com suavidade, mas com verdade. Ele corta o que não serve, encerra ciclos mal resolvidos e cobra postura diante das próprias escolhas. Muita gente procura Ogum quando tudo já virou caos, esperando que ele resolva rápido. Mas Ogum não conserta atalhos mal feitos. Ele fortalece quem aceita refazer o caminho do jeito certo. Isso significa assumir erros, corrigir hábitos, mudar atitudes que se repetem há anos. Pode ser algo simples como organizar horários, respeitar limites do corpo, parar de prometer o que não consegue cumprir. Pequenas mudanças criam base para grandes avanços. Ogum atua onde existe disciplina aplicada, não onde existe só intenção.
Quando essa postura se firma, algo fica claro. Você passa a gastar menos energia, brigando com o mundo, e mais energia construindo sua própria estabilidade. Ogum não quer que você lute o tempo todo. Ele quer que você saiba quando lutar e, principalmente, quando parar. Esse entendimento muda completamente a forma como você enxerga desafios, perdas e recomeços. E é exatamente aqui que muita gente percebe que a história de Ogum não fala apenas de passado, mas de decisões que estão sendo tomadas agora. Ogum ensina algo que quase ninguém gosta de ouvir. Nem toda batalha merece sua energia. Existe um tipo de desgaste que não gera crescimento, só cansaço. Ogum não está nas lutas repetidas que nunca levam a lugar nenhum. Ele está nas decisões firmes que evitam essas lutas. Quando você aprende a cortar antes de sangrar, a força deixa de ser reativa e passa a ser estratégica. Isso vale para trabalho, relações e até para a forma como você lida com o próprio tempo. Na vida prática, isso aparece quando alguém para de discutir com quem nunca escuta, deixa de insistir em projetos que não avançam ou aprende a dizer não sem culpa. Ogum não exige explicação longa, exige clareza. A espada, nesse ponto, é limite. Limite de horário, de energia, de tolerância. Quem não coloca limite acaba usando força demais onde não precisa e faltando força onde realmente importa. Quando esse entendimento amadurece, a pessoa começa a perceber que a maior parte do cansaço vinha de batalhas mal escolhidas. Ogum não te transforma em alguém duro, te transforma em alguém decidido. E existe um sinal claro de que essa energia está atuando. A vida pode continuar difícil, mas deixa de ser confusa. No próximo ponto, esse sinal fica ainda mais evidente. Quando Ogum está atuando, a vida não fica perfeita, mas fica mais organizada. As coisas começam a fazer sentido, mesmo quando dão errado. Você erra menos por impulso e decide mais por consciência. Não porque ficou mais calmo, mas porque ficou mais atento. Ogum não tira problemas do caminho, ele muda sua postura diante deles. E postura muda resultado. Um sinal claro disso é quando você para de pedir sinais externos o tempo todo e começa a confiar mais nas próprias decisões. Menos ansiedade, menos pressa, menos necessidade de provar algo para alguém. Ogum fortalece o eixo interno. A pessoa continua firme, continua ativa, mas deixa de se destruir no processo. É como trocar força bruta por precisão. O corte continua existindo, mas agora é certeiro. Quem chega nesse ponto entende que Ogum não trabalha com medo, nem com dúvida prolongada. Ele atua quando existe escolha feita e responsabilidade assumida. Por isso, muita gente só sente essa energia depois que para de terceirizar a própria vida. E quando isso acontece, algo muda de forma definitiva. No próximo tópico, fica claro como essa compreensão fecha a história do guerreiro e mostra por que Ogum não é sobre guerra, mas sobre maturidade. Ogum não se torna orixá para continuar lutando do mesmo jeito. Ele se torna orixá para ensinar que força sem maturidade cobra um preço alto. A grande mudança não está na espada, está em quem a segura. Ogum amadurece quando entende que nem tudo se resolve no ataque e que algumas batalhas só existem porque alguém insiste em travá-las. A guerra deixa de ser externa e passa a ser interna. É aí que ele deixa de ser apenas guerreiro e se torna referência. Essa história fecha quando você percebe que Ogum não representa violência, representa responsabilidade. Ele ensina que agir exige consciência, que decisão exige sustentação e que força de verdade não precisa provar nada. Quem aprende isso continua firme, continua ativo, continua abrindo caminhos, mas sem se perder no processo. Ogum não retira desafios. Ele organiza a forma como você atravessa cada um deles. Se essa trajetória fez sentido, é porque em algum ponto
você também precisou ser forte além do necessário. Ogum mostra que a maturidade não enfraquece ninguém, apenas impede que a força seja usada contra si mesmo. A história do guerreiro que virou orixá não fala de passado distante. Ela fala de escolhas que ainda estão sendo feitas agora, silenciosamente, todos os dias.